Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Teologia para a Vida Podcast. Isso mesmo, o meu, nosso podcast de teologia para uma vida abundantemente rica na pessoa de Jesus Cristo por meio da sua palavra. Hoje eu quero falar sobre um tema muito necessário, muito relevante, muito importante. Quero falar sobre como orar, sobre o que é oração, a importância da oração, de um livro de Clive Staples Lewis. Você o conhece? Já ouviu por aí? Não, eu não estou falando do seu professor do seminário teológico e muito menos do professor de EBD da sua igreja. E também não falo do seu pastor. Eu estou falando do famoso, de nada mais, nada menos do que C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia. Isso mesmo, você já ouviu falar, você já leu alguma coisa a respeito de C.S. Lewis, um dos seus escritos? Vale muito a pena conhecê-lo se você ainda não o conhece. Ele foi um escritor, foi um professor, um apologeta, foi um teólogo e um crítico literário irlandês. Isso mesmo, nasceu na Irlanda em 1898 e perdeu a sua mãe quando era muito jovem, e isso foi estopinho para o desenvolvimento do ateísmo em seu intelecto, em seu coração. Lewis serviu também na Primeira Guerra Mundial, e por causa desses conflitos em guerra, por causa dessas mortes, da morte da sua mãe, o ateísmo envolveu o seu coração. E por causa também da questão do mal, a sua fé foi cada vez mais abalada. Muitas perguntas envolveram a mente e o coração de Lewis, tais como pode haver um Deus bom se o mundo vai de mal a pior nesta guerra? Como Deus pode ver essas guerras e não executar o seu juízo para proteger aqueles que são mais fracos? Porque muitas mortes, tanto da minha mãe, tanto de muitas crianças, como de homens e mulheres, porque realmente as guerras deixaram muitos rastros de questionamento. Eu assisto muitos filmes na Netflix a respeito da Segunda Guerra Mundial e vejo quantas coisas aconteceram naquele ambiente, naquela sociedade, e isso deixou vários rastros de questionamentos para muitas pessoas. Mas C.S. Lewis, ele foi se formando, foi crescendo intelectualmente, lendo grandes mestres que começaram a formar o seu pensamento. Dentre esses mestres, Lewis lia Agostinho, George MacDonald, lia também John Milton e o famoso filósofo G.K. Chesterton. Isso mesmo, que formou a sua mente e foi levando-o, conduzindo-o para o cristianismo. Há um livro que é o clássico da literatura cristã de G.K. Chesterton, que é Ortodoxia. Esse livro mexeu muito com C.S. Lewis. E através de uma conversa com seu amigo J.R.R. Tolkien, você já ouviu falar? Se não, você vai ouvir falar desta obra ou já viu este filme de Tolkien, que foi O Senhor dos Anéis, escrito pelo amigo de C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, que era um cristão, e através de uma conversa com seu amigo, Lewis, ele abraçou o cristianismo puro e simples, que resultou em seu livro, um dos meus favoritos de Lewis, que é Cristianismo Puro e Simples. A sua conversão fez com que as suas obras cruzassem o Atlântico e chegassem aos Estados Unidos. Por meio da sua conversão, suas obras cresceram cada vez mais e foram compartilhadas no mundo todo. E lá nos Estados Unidos da América, havia uma jovem divorciada, mãe de 2 crianças, chamada Joy Clive, que leu as obras de C.S. Lewis e se apaixonou
apaixonou e foi até a Inglaterra para o conhecer. Se conheceram e por meio de cartas se desenvolveu um grande amor entre os dois. Fruto deste relacionamento, nasceu o seu livro Os Quatro Amores. Você precisa ler se não leu. Os Quatro Amores fala sobre os quatro amor que Deus presenteou à humanidade. Dentre esses amor, existe o amor ágape e também o amor eros. O amor eros entre o homem e a mulher, Lewis comenta neste livro que vale muito a pena experimentar desse amor, porque na eternidade, quando estivermos com Cristo, não vamos mais experimentar o amor eros, e sim o ágape para todo sempre. Então vale muito a pena você encontrar a sua companheira, o seu companheiro, e experimentar deste dom de Deus, este dom que Deus deu aos seres humanos, que é o amor eros, que é esse amor entre o homem e a sua mulher. Assim escreve C.S. Lewis em seu livro, em sua obra. Eles ficaram casados apenas 4 anos, Lewis e Joy, porque ela morreu devido a uma doença. Logo após a sua morte, C.S. Lewis entrou em uma profunda e intensa depressão, que resultou também em sua obra Anatomia de uma Dor, que fala sobre a dor, sobre esse problema causado na humanidade. Mas só que no meio da dor ele mostra a providência de Deus. Deus não nos tira da dor, não nos isenta da dor, mas nos dá alívio em meio à dor. Assim escreve C.S. Lewis. E após essa depressão, ele se recompôs e ele morreu em 1963 com 64 anos de vida. Só que há um episódio muito interessante na vida de C.S. Lewis, que foi de 1941 a 1944, que a BBC chamou Lewis para que ele pudesse dar várias palestras durante a Segunda Guerra Mundial, e ele deu falando sobre os fundamentos da fé cristã. O fruto dessas palestras resultou-se em vários livros, inclusive esse livro que eu estou falando agora, sobre como orar, de C.S. Lewis, onde ele procura responder perguntas complexas e feitas a todo instante, internamente em nós. Quais são essas perguntas, Douglas? Podemos provar que a oração funciona? De fato ela funciona ou não? Ele responde neste livro aqui como orar. Ele também responde perguntas tais como: por que fazer pedidos a Deus se ele já sabe o que precisamos? É interessante porque nesta pergunta deste livro, C.S. Lewis fala que Deus, ele age como uma mãe. Mesmo a sua mãe sabendo do que o seu filho precisa, ela ama quando o seu filho se dirige a ela e pede a ela algo que ela vai ter o prazer de dar ao seu filho. Deus, ele não trabalha conosco por meio da eternidade. Ele é eterno, mas ele sabe que nós estamos em um espaço, em um tempo. Ele sabe que nós não sabemos do amanhã. Ele sabe que nós não sabemos do que vai acontecer daqui a 10 anos. Ele sabe de tudo isso. Por isso que no tempo exato, quando nós oramos a Ele, pedimos algo a Ele, mesmo Ele sabendo de tudo, Ele, como uma mãe, sabendo do que nós precisamos, Ele tem o prazer e a alegria de nos responder. Amém? Então ele faz este comentário nesse livro que abre muito a nossa mente. Mesmo Deus sabendo de tudo, ele ama quando seus filhos se dirigem a ele
para pedi-lo algo. E ele também responde a questionamentos como: nossas orações, ela depende de quão sinceramente e profundamente oramos? Será? Será que aquelas orações que oramos rapidamente no dia a dia, que às vezes nós vamos orar, estamos dormindo e de repente falamos alguma coisa que não é uma oração profundamente sincera ou uma oração profundamente eficaz? Será que Deus, ele para ouvir essas nossas orações rápidas, essas nossas orações no meio da correria do dia a dia? Então ele vai responder essas perguntas. Ele responde também a seguinte pergunta: não agimos com presunção ao levarmos preocupação para Deus? Quando nós oramos e levamos para Deus as nossas preocupações, ansiedades, os nossos questionamentos, será que não agimos com presunção? Podemos pedir por milagres a Deus na oração? Essa é uma pergunta que ele vai responder neste livraço sobre como orar. E a pergunta também que ele nos responde é sobre quais são as dicas que nós evitamos Deus e oração. Ele vai dar algumas dicas para evitarmos a Deus e evitarmos a oração. Só que vamos pegar essas dicas e colocarmos em prática para não fazermos isso. Por que nós não oramos? Por que não dirigimos a Deus? Por causa de algumas coisas. E ele vai responder, vai dar essas dicas para que nós possamos fugir dessas atitudes que nos distancia, que nos separa de Deus e também da sua oração. E aí, qual dessas perguntas faz parte da sua existência? Você tem crescido em oração ou tem diminuído? Você é um gigante em oração ou um anão na oração? Se você tem diminuído a sua potência em oração, se você está cada vez mais se afastando de Deus e da oração, este é um livro feito para você, escrito para você. Como Orar, de C.S. Lewis. E você vai encontrar com uma promoção super especial na nossa loja online Teologia para Vida, através do marketplace do Shopee. Você vai comprar por apenas R$21 ou R$22 um livraço que vai forjar você, que vai transformar a sua vida. Gostou desse podcast Teologia para Vida? Amou? Então faz o seguinte, compartilhe para mais pessoas, deixe o seu comentário, porque por certo, se abençoou a sua vida, vai abençoar outras pessoas também. E até a próxima Teologia para Vida podcast, onde falaremos sobre Bíblia, sobre literatura cristã, sobre Jesus, sobre o Evangelho e coisas que vão transformar a sua vida totalmente. Não deixe de consultar a nossa loja, não deixe de conversar por meio da leitura com C.S. Lewis. Aqui a Teologia para a Vida tem o objetivo de trazer o conhecimento de Deus, os atributos de Deus, o estudo a respeito de Deus para uma vida abundantemente rica em Jesus Cristo, para o intelecto abundantemente rico nas palavras de Jesus Cristo. Tá bom, gente? Até o próximo Teologia para a Vida podcast.